Então, a gente vai agora para a questão número 58, não é isso? Na sequência, questão número 58 é uma questão muitíssimo importante que diz respeito ao 13º salário, não é? O 13º salário, olha só, ele é base de incidência, ele é salário de contribuição, só quem tem direito a receber o 13º é empregado avulso e doméstico. Os demais segurados, contribuinte individual, facultativo e segurado especial, claro, que não faz o menor sentido em dizer que eles têm direito a 13º salário, não é? E essa questão quer saber o seguinte, é base de incidência? É. E quando é que ocorre essa incidência? E sobre que base? Então diz assim, o desconto da contribuição do segurado incidente sobre o valor bruto da gratificação natalina, que é o 13º, é devido quando do pagamento ou do crédito de cada parcela e deverá ser calculado em separado. Essa parte final aqui deverá ser calculado em separado é verdadeiro. O erro está dizendo que o cálculo será quando do pagamento de cada parcela. Isso é falso, pessoal. Isso é falso. Poxa, Ítalo, mas isso eu não entendo muito bem. Como é que funciona? Pois bem, então bora fazer aqui, não é? Uma simulação, não é? 13º salário, para ficar bem claro, olha só, 13º salário, ele é base de incidência, entretanto, olha, ele não compõe o cálculo do salário de benefício, que é aquela média aritmética dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% de todo o período, então ele não entra no cálculo do salário de benefício, e o 13º salário é devido somente a determinados tipos de segurado. Pois bem, tudo massa? Essas informações são muito cobradas em prova e você precisa já internalizar, já ser conhecedor. Mas agora, o que eu quero discutir com vocês é como é que isso acontece, o 13º salário ser base de incidência. Por exemplo, bora pegar um segurado empregado, pode ser? Vai ter lá o mês de janeiro, que ele recebe lá a sua remuneração, é um segurado empregado, correto? Sobre essa remuneração aqui, haverá incidência de cotas patronais, desconto de segurado, e você já sabe, até porque é objeto da prova, isso aqui será recolhido quando? No dia 20 de fevereiro. E se não houver expediente bancário, será antecipado. Antecipado, correto? Um segurado empregado, eu estou fazendo a simulação aqui de um segurado empregado. Aí chega o mês de fevereiro, ele recebe sua remuneração e sobre a remuneração haverá incidência de cota patronal, desconto de segurado e que vai ser recolhido no dia 20 de março, pessoal, e assim sucessivamente, ok? Aí o que acontece? Chega no mês de dezembro, esse cara vai receber remuneração, haverá incidência de cota patronal, desconto de segurado sobre a remuneração do mês de dezembro e vai ser recolhido no dia 20 de janeiro do próximo ano. E assim, pessoal, caminha a humanidade, vida que segue, gol da Alemanha. Ou seja, todo empregado aqui, todo trabalhador tem ali a sua remuneração, segurado empregado, no caso empregado avulso e doméstico, tem sua remuneração, vai ser base de incidência e assim vai sendo recolhido. Quem me diz qual é o mês do 13º salário? Qual é o mês do 13º salário? Ah, é o trezembro? Não faz o menor sentido. O 13º salário é uma ficção, não é? É uma ficção jurídica. Ou seja, não tem um mês específico do 13º salário. Então, se ligue. Como é que acontece então? Mas eu sei que sobre o 13º salário haverá incidência de cota patronal, desconto de segurado e deve ser recolhido num determinado dia. A gente já sabe também, esse dia, o dia do recolhimento vai ser dia 20 de dezembro. Tudo bem? Beleza, então eu sei que o 13º é base de incidência. Mas como é que funciona? Olha só, regra geral, como é que funciona a vida de um trabalhador, de um segurado empregado? Janeiro, fevereiro, março, abril, aí vai, não é? Novembro, dezembro. Olha como acontece. O que é que acontece em novembro? Ele recebe a sua remuneração mais o que? A primeira parcela
olha só, do 13º. Chega em dezembro, recebe a remuneração de dezembro, mais, olha só, a segunda parcela do 13º. É assim que acontece, tudo bem? O que a legislação previdenciária nos ensina? Diz assim, olha, pessoal, no mês de novembro haverá incidência somente sobre a remuneração de novembro, cota patronal, desconto de segurado. Sobre a primeira parcela do 13º, não há incidência de contribuição previdenciária. O Ítalo, mas o 13º não é base de incidência? É, mas não é nesse momento que nasce o fato gerador. O fato gerador ocorre justamente no pagamento, olha só, da segunda parcela. Então, o que acontece em dezembro? Haverá a base de incidência aqui, a remuneração de dezembro, haverá incidência de cota patronal, desconto de segurado, e sobre a segunda parcela haverá incidência em separado. Só que observem, não é somente sobre o valor da segunda parcela, e sim sobre a somatória da primeira mais segunda parcela do 13º, é sobre este somatório aqui que haverá o cálculo em separado da cota patronal e desconto de segurado. Então, na verdade, olha só, na primeira parcela que ocorre lá em novembro, não há incidência não, ó. Só vai deixar para ter incidência de cota patronal, desconto segurado quando do pagamento da segunda parcela, desconsiderando o adiantamento. Ou seja, eu tenho que somar aqui, ó, o primeiro adiantamento com mais o segundo, é sobre o valor total do 13º salário. O grande lance é de que esse cálculo é feito em separado. Inclusive tem prazos distintos. Aqui, qual é o prazo para recolher aqui das contribuições devidas sobre dezembro? Qual é o prazo aqui? Dia 20 de janeiro. E qual é o prazo aqui? Dia 20 de dezembro. O valor a ser recolhido em relação às contribuições sobre 13º é dia 20 de dezembro. Beleza? Tudo isso para dizer que a assertiva ela é errada quando diz que haverá incidência, olha só, sobre o valor bruto da gratificação natalina. Isso é verdade. É devido quando do pagamento ou crédito de cada parcela? Não, somente no cálculo da última parcela pelo seu valor total. Beleza? E, claro, deve ser feito o cálculo em separado. Beleza, vamos lá. Vamos na questão 59. Bem, a questão 59, 60, 61, se não me engano, 62, esses assuntos aqui, não é? Vão dizer respeito a prazo de decadência e prescrição, tanto em relação a benefícios como em relação a custeio. Então, a fundamentação legal, pessoal, é o artigo 103 da Lei 82.13, ok? Artigo 103 da Lei 82.13. Espera aí que eu vou anotar ali. Só estou fazendo a consulta aqui para dizer certinho se o artigo é esse mesmo da lei. Isso. Da Lei 82.13, artigo, isso em relação a benefícios, artigo 103 da Lei 82.13/91. Tudo bem? Então vamos lá. O prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado para revisão, o benefício já foi concedido. Então, para revisão do ato de concessão de benefício é de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Isso aqui é verdade e é justamente repetição do caput do artigo 103 da Lei 82.13. O prazo de decadência é de 10 anos para revisão de benefício concedido. Então, eu não entendo muito bem isso. Entenda, o benefício foi concedido e foi concedido no valor de R$1.000. Daí o cara vai recebendo o valor de R$1.000 e em algum momento alguém orienta o cara dizendo, olha, eu acho que a Previdência fez um cálculo errado ou desconsiderou alguma contribuição feita sua, então peça revisão. O prazo para revisar
benefício concedido é de 10 anos a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, do primeiro recebimento. Então, esse é o prazo decadencial. Agora, se ligue na 60. A ação para haver prestações devidas pela Previdência Social prescreve em 10 anos. Não, prescreve em 5 anos, prescreve em 5 anos. Então vamos imaginar que o cara estava recebendo um benefício no valor de R$1.000, ele tem 10 anos para pedir a revisão, daí ele faz a revisão lá no 10º ano, no 10º ano ele pede a revisão. No 10º ano ele pede a revisão. Está dentro do período decadencial? Está. E daí, depois de revisado, o benefício, o pessoal chega à conclusão de que o benefício deveria ter sido concedido em R$2.000. Ou seja, deveria ter sido 2.000, mas o cara passou 10 anos recebendo 1.000. Bem, ele faz o pedido da revisão dentro do prazo decadencial, tá beleza? Consegue rever o valor, 2.000, ou seja, agora ele começa a receber 2.000, daí ele pergunta, legal, mas todos esses 10 anos que eu recebi 1.000, quando deveria ter sido 2.000, eu tenho direito a essa diferença, a essas prestações devidas? Beleza, você tem, mas somente de 5 anos para trás. Então, o cara perderia 5 anos dessa diferença e somente 5 anos para ver as prestações vencidas, as diferenças, ok? A contar da data em que deveriam ter sido pagas. Então, ela é falsa assertiva porque diz que o prazo de prescrição para haver prestações vencidas é de 5 anos, ok? Beleza, vamos lá na questão 61. A questão 61 diz assim: o direito da Seguridade de apurar e constituir, aqui já é a parte relativa ao custeio. A parte relativa ao custeio é mais fácil, porque tanto o prazo de decadência quanto o prazo de prescrição é de 5 anos, ok? Então é assim, o direito da Seguridade de apurar e constituir seus créditos extingue-se decai após 5 anos, contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal a constituição de crédito anteriormente efetuado. Então, portanto, a assertiva ela é falsa, porque o prazo de decadência para constituir o crédito é de 5 anos, ok? E o prazo para cobrar o crédito já constituído, cobrança do crédito constituído, é de 5 anos também. Então, Ítalo, como é que funciona? Vamos lá? Bater um papo, olho no olho, para que a gente tenha um melhor entendimento dessa parte do assunto? Bem, é simples assim. Em relação a benefícios, prazo decadencial para revisar é de 10 anos. Prazo para haver prestações vencidas e que, portanto, o segurado, o beneficiário, teria direito, 5 anos. Aí é o prazo prescricional. Em relação ao custeio, decadência e prescrição, prazo de 5 anos. Simples assim. Aí, então, mas eu não entendo muito bem em relação a custeio, como é que é essa situação de decadência e de prescrição? É muito simples. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa, mês de janeiro do ano de 2015. Mês de janeiro do ano de 2015. Pessoal, todo mundo já sabe que o financiamento da Seguridade, ele acontece por toda a sociedade. Então, as empresas, elas também deverão contribuir para o financiamento da Seguridade Social. Você já sabe, inclusive algumas alíquotas, as empresas devem contribuir com 20% sobre a folha de empregados e avulsos, com alíquota RAT de 1, 2 ou 3 sobre a folha de empregados e avulsos. Ainda deve contribuir com aqueles 5,8% destinado a terceiros. Enfim, não é? Você sabe que as empresas devem contribuir sobre o faturamento, sobre o lucro. As alíquotas pouco importa aí, não é do assunto de direito previdenciário, é mais direito tributário, mas o fato é que você sabe que as empresas devem contribuir. Beleza. Então, chega no mês de janeiro de 2015,
tem os fatos geradores naquela empresa, ela tem folha, ela contrata cooperativa, ela adquire produção rural de segurado especial, ou seja, acontece os fatos geradores de contribuições previdenciárias no mês de janeiro. Pois bem, essa empresa deve pagar em fevereiro. Mas tudo isso acontece por vontade da empresa, não é? De compor valor e de recolher, ainda que seja obrigatório, porque tributo é obrigatório, é obrigação compulsória, tem que fazer, mas isso tudo não tem um fiscal da Receita Federal como eu ou como Flaviano que vai à empresa constituir aquele crédito. Não, a isso se dá o nome de autolançamento. A empresa, ela tem que ver quais são os fatos geradores, apurar o valor devido e recolher. Ok? Então, competência de janeiro, a empresa tem que recolher no dia 20 de fevereiro, mas ela não recolhe. Daí ela não recolhe em fevereiro, não recolhe em março, ela vai ficando em débito. Aquele mês de janeiro está aberto, ela não recolheu. Quem é que vai constituir esse crédito? Bem, se a empresa não faz o autolançamento, o fisco tem 5 anos para constituir por força, mandar um fiscal, eu ou Flaviano, ir à empresa, pegar a contabilidade da empresa, dar uma analisada, ver quais são os fatos geradores e encontrar um valor. E dizer, empresa, você deve tanto. Então, portanto, olha, a empresa não faz o seu autolançamento e o fisco tem 5 anos para constituir o crédito. Daí, eu ou Flaviano, os titãs do direito previdenciário, a gente vai ali, constitui o crédito, sei lá, no mês de julho de 2015, a Receita nos manda à empresa, uma dupla fiscal, eu e Flaviano, os titãs do direito previdenciário, o pessoal da empresa começa a tremer, os titãs estão chegando, a gente vai lá e constitui o crédito. É possível? É, porque está dentro de 5 anos, o prazo é de 5 anos para constituir. Pois bem, agora a gente vai lá, constitui o crédito, faz um auto de infração de obrigações principais, autua a empresa dizendo, empresa, você deve tanto. Agora, a gente pode meter a mão na carteira do responsável da empresa para tirar o dinheiro e dizer, você tem que pagar isso aqui? Claro que não. Então, a gente constitui o crédito e agora a Receita Federal, o contencioso, o setor de cobrança, a Procuradoria, se for o caso da Fazenda Nacional, vai tentar utilizar de artifícios para que aquele crédito seja efetivamente pago, ou seja, tem um prazo da data da constituição do crédito, que eu e Flaviano fomos no mês de julho, agora conta-se mais 5 anos para que o fisco consiga efetivamente cobrar. Passado esses 5 anos, prescreve o direito ao crédito. Então é assim, é mais ou menos assim. 5 anos, que é o prazo para constituir, para apurar um valor, já que a empresa não fez, e depois, quando constituir, tem mais 5 anos para que o fisco e toda a sua estrutura consiga cobrar da empresa. Ok? Leve a empresa na justiça, execute lá na vara fiscal, enfim, faça a zorra que tiver que ser feita para tentar cobrar da empresa aquele valor que está em aberto. Tudo isso é verdadeiro, pessoal, por conta da segurança jurídica. Não pode a empresa ficar a vida toda pensando, meu Deus, será que o fisco vai conseguir descobrir que eu devo o mês de janeiro de 2015? Então, portanto, se estabelece um prazo. 5 anos para constituir, 5 anos para cobrar. Então, as questões foram diretas, não é? Muito mais simples do que isso que estou falando aqui, não é? Olha só, adequadamente constituído, o direito de cobrar apurado do crédito apurado devido à seguridade expirará, o nome é prescreve em 5 anos. Beleza? Massa? Massa. Bora fazer agora uma questão agora sobre dependentes. Olha só, João, que era casado com Maria e que tinha um filho menor não emancipado, a emancipação é causa da perda da qualidade dependente, chamado Júnior. Exercia, quando veio a falecer, a atividade abrangida pelo regime geral, ou seja, João era segurado.
como empregado de uma fábrica há 8 meses, recebendo nesse período um salário de R$ 1.700. Morava ainda com o casal e o filho menor, a mãe de João. Mas ora, se tem dependente da primeira classe aqui, dependente da primeira classe aqui, dependente da segunda classe, não vai entrar na conversa, não é? Então, com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta. Vamos nessa? Maria, sua sogra e Júnior não têm direito à pensão por morte. Bem, a sogra não terá mesmo, porque Júnior terá, Maria terá, porque João, que trabalhou apenas 8 meses, não completou a carência. Pessoal, pensão por morte é um benefício com 0 de carência, que é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis à concessão do benefício previdenciário. Claro que é falso, não é? Júnior, por exemplo, vai receber benefício até completar 21 anos. No caso de Maria, como João só tem 8 contribuições e 8 é menor do que 18, que é um requisito específico para Maria, Maria só vai receber o benefício por 4 meses. Beleza? Beleza. Então, questão 63, ela é falsa. Vamos lá na questão 64. Vamos nessa. Para se habilitar à pensão por morte, Maria, Júnior e a mãe de João precisam comprovar que dependiam economicamente de João. É falso, porque Maria e Júnior são dependentes da primeira classe e aqui a dependência ela é presumida. Simples assim. Então, portanto, a questão ela é falsa. Mas, Ítalo, isso tudo é questão CESP. Pois então, estão pintando a questão CESP como um bicho de 7 cabeças, mas não é. E a gente não pode temê-la, não é? Vamos nessa. Questão 65. Caso seja requerida apenas por Maria, a pensão por morte será concedida a partir do dia do óbito de João, independentemente da data do requerimento. Pessoal, aqui é novo. Antes, esse requerimento teria que ser feito até 30 dias após o óbito para o benefício ser devido da data do óbito. Agora passou a ser 90 dias para dar entrada no requerimento após a data do óbito, até 90 dias para que o benefício seja devido da data do óbito. Então, portanto, é falso aqui, porque não é independentemente da data do requerimento. Agora são 90 dias por conta da lei 13.000, deixa eu botar qual foi a lei, mudança, né? Da lei 13.183 de 2015, beleza? Vamos lá na questão 66, vamos lá? Questão 66 diz assim: aplica-se o fator previdenciário no cálculo da renda mensal da pensão por morte? Não, o fator previdenciário, só um instante, todo mundo já sabe que o fator previdenciário vai ser utilizado na aposentadoria tempo de contribuição e na aposentadoria por idade, aqui de forma obrigatória. E na aposentadoria por idade, somente se mais vantajoso ao beneficiário. Lembrando que o fator previdenciário será flexibilizado se for observada a regra dos 85 pontos. E que danado é pontos? É a soma do tempo de contribuição mais a idade na data do requerimento. Então, e se estamos falando em flexibilização, estamos falando especificamente na aposentadoria tempo de contribuição, porque na aposentadoria por idade já é flexibilizado, somente será utilizado se mais vantajoso. Então, claro que a questão 66 ela é falsa, porque está dizendo que vai utilizar na pensão por morte, que é feito com base no cálculo do salário de benefício da aposentadoria, que seria devido a João na data do seu falecimento. A aposentadoria aqui era aposentadoria por invalidez. Então, portanto, é falsa a assertiva. Vamos lá na questão 67? Vamos nessa? Se Maria, ainda estamos falando daquela situação lá atrás, se Maria,
sua sogra e Júnior requererem pensão por morte, o benefício será concedido apenas a Maria e a Júnior, em partes iguais, sendo que a parte de cada um poderá ser inferior ao salário mínimo. Corretíssimo, né? A pensão por morte, ela é maior ou igual ao salário mínimo. Beleza. Agora, a cota parte pode ser, claro, inferior ao salário mínimo. Vamos imaginar que a renda mensal... Só um instante. Opa. Vamos imaginar que a renda... Só um instantezinho. Vamos imaginar que a renda mensal do benefício pensão por morte, depois de ser feito o cálculo, que vai ser exatamente igual à renda mensal do benefício aposentadoria por invalidez, como se fosse esse o benefício que estivesse sendo requerido, deu exatos R$900. Bem, Maria vai receber quanto? 450, pelo tempo que ela tiver direito, 4 meses. E Júnior, 450. Depois, quando Maria perder a sua cota parte, foi extinta a cota parte de Maria, Júnior vai receber R$900 até que ele perca a sua cota parte também. Extingo ali a cota parte. Então, portanto, claro que a cota parte do benefício, ele pode ser inferior ao salário mínimo. Claro que pode. Então, portanto, a assertiva, ela é correta. Vamos lá? Vamos fazer aqui mais uma questão. Vamos nessa? Questão 68. Só um instante. Isso. Só um instante. Vamos nessa. Questão 68. Isso. Opa. Desculpem. Questão 68. Isso. Só um instante. Isso. Vamos nessa. Questão 68 diz assim: as contribuições que o segurado contribuinte individual pagar em atraso não serão consideradas para efeito de carência, nem serão computadas como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, ainda que comprovado o exercício de atividade abrangida pela Previdência Social. Bem, é um absurdo dizer que a contribuição paga em atraso não serão computadas como tempo de contribuição. Então, para que zorra o segurado pagou em atraso? Então, vamos nessa? O que é que essa questão do CESP quis dizer? Vamos lá? Vamos imaginar um taxista que está trabalhando há 15 anos, ele já está trabalhando. Entretanto, ele não fez sua inscrição na Previdência, ele não tem o número de inscrição do trabalhador. A inscrição não foi feita, mas ele começa a sentir dores nas costas, daí ele faz a sua inscrição. Olha só. Inscrição. Bem, então tá assim, ó, na linha temporal, ele já está trabalhando há 15 anos, nunca tinha feito sua inscrição, mas agora começa a sentir dores nas costas e os colegas dele dizem: rapaz, vá se encostar na Previdência. Ele fala: sim, como é que faz isso? Olha, você tem que fazer sua inscrição. Aí um dos amigos taxistas vai ali no carro e pega isso aqui, não é? Pega isso aqui, que é a guia, é o carnê, não é? É a guia de recolhimento da Previdência Social. Aí o taxista, não é? Diz: mas rapaz, eu não tenho isso não. Aí o cara fala: você é louco? Você é louco? Como é que você trabalha há 15 anos e você não recolhe a Previdência? Rapaz, você está desamparando sua família. Se você bate o carro e morre, ninguém vai receber pensão por morte. Eu estou brigado com minha mulher, não quero nem saber. Mas agora o meu problema é que eu estou sentindo dores nas costas e tal. Tá, então você tem que ir na Previdência. Então esse taxista, ele se dirige à Previdência. Daí ele faz sua inscrição e o atendente, que vai ser você, vai dizer assim: o senhor já trabalha há quanto tempo? Ah, já trabalho há 15 anos. Olha, o regime geral de previdência tem caráter contributivo. O senhor deveria ter contribuído por esses 15 anos, mês a mês. Aí ele fala: mas eu não sabia. Não, mas não é dado a ninguém um desconhecimento da lei. O senhor deveria estar recolhendo. Tá, então a gente vai fazer sua inscrição e o senhor agora já vai ter o número de inscrição do trabalhador. Beleza. Com esse número, o senhor recolhe esses 15 anos em atraso. Ele fala: ah, mas eu não tenho esse dinheiro todo.
Mas o senhor pode parcelar, faça o diabo que for, mas recolha esses 15 anos em atraso e depois, a partir de agora, mês a mês, o senhor vai fazer o seu recolhimento. Pois bem, se ligue no movimento. Essa é a história, não é? Essa é a história. Aí, resultado, o que é que acontece? Ele faz a inscrição e decide, consegue uma grana, recolher. Ele recolhe os 15 anos em atraso. Ou seja, esses 15 anos em atraso, pessoal, diz respeito a competências anteriores à inscrição. Então, a saber, olha só, esses 15 anos em atraso relativos, olha só, relativos às competências anteriores à inscrição do segurado, à inscrição, que foi mais ou menos o que a Banca CESP quis dizer. Esses 15 anos recolhidos em atraso, olha só, eles valem como tempo de contribuição, ou seja, o cara, depois de recolher esses 15 anos, ele tem 15 anos de tempo de contribuição, mas de carência não valem, olha só, como carência. Então, a rigor, esse cara tem, só um instante, a rigor, esse cara tem 15 anos de tempo de contribuição, 0 de carência, ok? E agora, mês a mês, ele vai tendo 15 anos e um mês de carência, 15 anos e 2 meses, e 2 meses de carência, e assim sucessivamente, porque só vai valer como carência os recolhimentos feitos após a inscrição do segurado. Pois bem, a questão quis saber disso, está dizendo que esse pagamento em atraso não serão considerados para carência, até aqui verdade, nem serão computados como tempo de contribuição. Isso aqui é falso. Claro que serão. Então, portanto, a assertiva, ela é falsa. Tudo bem? Vamos fazer a nossa última questão? Vamos lá? Nossa última questão para a gente encerrar nosso projeto, não é? De resolução de questões CESP. Fizemos aí 69 questões CESP, esse número cabalístico. Então vamos lá. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese na qual os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente. Entretanto, é vedada a contagem de tempo de serviço público com o de atividade privada quando concomitantes. Isso tudo é verdadeiro. Então, a fundamentação é artigo 201 lá da Constituição Federal, parágrafo 10º, se não me engano, mais o artigo, olha só, 96 da Lei 8213/91. Vamos tentar fazer só mais uma questão para a gente assim finalizar nosso projeto com 70? Vamos lá? Diz assim: consoante a jurisprudência do STJ, o requisito da renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo previsto ali na lei orgânica, não é? Da assistência social para concessão do benefício de prestação continuada de caráter assistencial substancia um critério legal absoluto? Eu acho até que eu já fiz essa questão com vocês. Impede que o julgador faça uso de outros elementos probatórios para comprovar a condição de hipossuficiência, de miserabilidade da família. Então, claro que é falsa, porque tem um posicionamento do Supremo, a gente até tinha posto em algum momento aí esse posicionamento do STJ, na verdade, do Superior Tribunal de Justiça, que por outros meios aí admitidos no direito, pode-se averiguar a situação de hipossuficiência daquela família e daquele requerimento. Pessoal, valeu, um abraço. Fizemos 70 questões, né, nessas 6 horas de aula, numa pegada de Banca CESP, só para que você mais ou menos tenha uma ideia de como é que vai estar a prova para vocês. Forte abraço, a gente se vê em breve. Valeu!